Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu sou grato a Deus, a pastor Wellington, a Neemias, a liderança da juventude da Igreja Batista de Apodi, pelo convite para participar dessas conferências. E quero parabenizar vocês pela escolha do tema, lutando contra a frieza espiritual. É um tema sempre atual, porque a vida cristã é de fato uma vida de conflito, de luta. Então, não pense que a vida cristã é um jardim de infância, não pense que a vida cristã é um parque de diversão. Não, de fato, a vida cristã é uma batalha. E vocês me deram a responsabilidade, né, de falar sobre essa arma aí para viver bem nesse mundo mal, que é a oração, vencendo a frieza espiritual por meio da oração. Antes de falar especificamente sobre o tema e ler alguns textos, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões sobre a vida cristã como um todo. Então, entenda, o cristão, ele vê o mundo como um campo de batalha. Então, o mundo onde nós vivemos não é o paraíso restaurado, é um campo de batalha, é um lugar transitório, é claro, é passageiro, mas durante esse tempo que nós estivermos aqui, nós vamos passar por conflitos internos, conflitos externos. Os confrontos externos dizem respeito às forças espirituais do mal que militam contra a nossa alma, sabe? Militam no campo da batalha da mente, no campo da batalha das ideias, das filosofias, políticas, ideologias. Então, esses confrontos externos, eles são provocados pelo diabo, pelas pessoas governadas pelo mal, que pregam ideias e promovem práticas que são pecado, que são incoerentes com o projeto de Deus para a vida humana. Mas existem também conflitos internos. Esses conflitos internos, eles acontecem na carne, nos desejos que teimam em tomar as rédeas do nosso coração, né? Desejos que teimam, que insistem em nos levar para aqueles caminhos que aparentemente são bons, mas que no final são caminhos de morte, né? Como diz Salomão lá em Provérbios 14 e 12. Ora, é importante ver o mundo dessa forma, sabe? Ter uma visão correta do mundo onde nós estamos. Tem uma frase de Charles Sproul do livro Faça a Diferença que eu estou lendo, inclusive estou até fazendo alguns recortes dos capítulos e colocando lá no canal no meu canal do YouTube. E tem uma frase que ele diz assim, Charles Sproul, nesse livro Faça a Diferença. Ele diz assim: o modo de entender o acontecimento depende de como enxergamos o mundo em que vivemos. Depende de crermos que Deus é soberano sobre a vida ou então acharmos que não há ninguém lá no céu. Veja, o modo de entender o acontecimento depende de como enxergamos o mundo em que vivemos. Ou nós enxergamos o mundo com a ausência de Deus, ou nós enxergamos a vida com o governo de Deus. Claro que nós, como cristãos, nós entendemos que o reino de Deus já é presente e que Jesus governa nossas vidas. Ele diz como nós devemos viver, como nós devemos andar nesse mundo mal. Ora, então, se eu entendo que Deus é soberano, se eu entendo que Deus governa a minha vida, eu devo me submeter a esse Deus. Eu devo buscar viver a comunhão com esse Deus. E a maneira que eu encontro não é a maneira, uma das maneiras que eu posso ter para viver a comunhão com Deus é a oração. É a palavra, o serviço, o culto, tudo isso é comunhão, envolve comunhão com Deus. Mas a oração é algo especial, porque na oração você fala com Deus, você tem liberdade para se expressar diante de Deus. E se a oração é um meio de nós vencermos a frieza espiritual, nós temos que entender o que é oração. De maneira geral, orar é falar, não é assim? Quando você vê esse curso de oratória, ou seja, curso como falar bem, como comunicar-se.
Mas quando nós falamos de oração no sentido espiritual, nós estamos falando na nossa comunhão com Deus. E tem uma definição que eu quero explorar com vocês aqui, de John Bunyan, é o mesmo autor de O Peregrino. A definição dele, para mim, é maravilhosa e eu quero pensar com vocês o conceito de oração a partir dele, a partir da definição de John Bunyan. Ele diz o seguinte, que a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso do coração ou da alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. É uma definição longa, é uma definição que eu posso dizer que assim, é completa, né? No sentido de abranger vários aspectos da oração ensinada por Jesus, ensinada por Deus nas Escrituras. Ora, John Bunyan ele começa dizendo que a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso da alma diante de Deus. Então, é um derramar sincero da alma. E ele diz que a sinceridade é uma graça que faz parte de todas as demais que Deus nos concede. E todas as atividades do cristão são influenciadas por ela. Caso contrário, Deus não as olharia. Ele cita o Salmo 66, versos 17 e 18. Ele diz assim: A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Mas se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, diz o salmista. Então veja, Deus conhece o nosso coração. E quando nós orarmos a Deus, essa oração se torna uma arma eficaz para nós vencermos a frieza espiritual, se essa oração for sincera. Quando Deus disse a Jeremias: Olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse todo o vosso coração é de maneira transparente, honesta. E uma das coisas que Jesus mais condenou durante os dias, os anos que esteve aqui conosco, foi a hipocrisia, a falsidade dos fariseus. Jesus rejeitou a falsidade dos fariseus. Jesus disse: Olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. O coração dos fariseus estava imerso em falsidade. Existiam orações longas, orações bonitas, orações nas praças com as mãos levantadas, orações nas casas das viúvas, mas com interesses escusos, com interesses é, altivos, interesses soberbos, superficiais. Então, nós temos que realmente tomar cuidado para não cair na hipocrisia quando nós estivermos orando. Aí eu tenho que escolher algumas palavras, palavras rebuscadas, mudar o meu tom de voz. Por quê? Porque as pessoas estão me escutando. Peraí, você está falando com quem em primeiro lugar? Será que você está sendo sincero diante de Deus ou está apenas sendo um religioso, falando para as pessoas ouvirem e não para Deus ouvir? Então, a oração é uma arma eficaz quando ela é feita de maneira sincera diante de Deus. E a definição de Bunyan também diz que a oração é o derramar de modo consciente do coração. Consciente, eu sei o que eu estou dizendo a Deus. Não é algo, a oração não é uma explosão de emoções vazias. Não, eu sei o que meus lábios dizem a Deus. Eu sei o que eu peço a Deus. Veja o Salmo 116, versos 3 e 4. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Davi estava angustiado, estava sofrendo por dentro. Ele tinha consciência da necessidade da misericórdia de Deus por causa do perigo do pecado. Olha que nível de consciência. Eu clamo a Deus por misericórdia em minha oração, porque eu tenho consciência do meu pecado. Isso é consciência na oração. Senhor, eu sou um pecador. Lembra da oração do fariseu lá e do publicano, né? O fariseu orava de si para si. O publicano batia no peito, com a cabeça envergonhada, olhando para o chão, e dizia: Senhor, seja propício a mim, sou um pecador. E vocês sabem, né, que nessa parábola
quem saiu justificado foi o publicano arrependido. Ora, a oração sincera, verdadeira, não envolve apenas o reconhecimento da necessidade de misericórdia do pecado, sobre o pecado, mas envolve também a consciência da misericórdia já recebida no perdão de pecados. Quando Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, ele é que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja, eu oro pedindo perdão de maneira consciente, mas com a mesma consciência que eu peço a misericórdia de Deus, eu agradeço, eu louvo, eu exalto a graça de Deus sobre a minha vida. É uma oração consciente. A oração que reconhece o pecado, a oração que reconhece o perdão de pecados por meio de Cristo, é uma oração consciente. E essa oração consciente é uma arma para vencer a frieza espiritual. Você ter liberdade de dizer a Deus: Senhor, eu sou um pecador, me perdoe, eu preciso de Sua misericórdia. E ao mesmo tempo dizer: Senhor, eu experimento a Tua graça todos os dias, eu sei que o Senhor me perdoa. O inimigo, Satanás, ele quer que você sofra com a culpa, seja escravo do medo, mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus quer que você desfrute da presença do Senhor, recebendo a sua graça, a sua compaixão. Então toma cuidado, viu? Que a culpa, a escravidão à culpa é estratégia de Satanás. O reconhecimento consciente do perdão é como o Espírito nos conforta, nos consola e nos fortalece diante das nossas lutas internas e externas. Ele ainda conclui aqui, o John Bunyan, dizendo que orar é derramar-se de modo sincero, consciente e amoroso, afetuoso. A oração não é algo meramente racional, porque se você apelar apenas para a razão no momento da oração, você vai tornar a oração uma reza, ou seja, uma coisa vazia, sem sentido. Veja o Salmo 63, os versos 1 a 8. Leia comigo aqui e perceba o sentimento que está envolvido nessa oração de Davi. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Olha o desejo. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Veja, aqui, meus irmãos, nesse Salmo 63, há uma expressão de afeto. Então não é pecado chorar, não é pecado rir, não é pecado, sabe, se alegrar diante de Deus. Também não é pecado se entristecer devido a um pecado diante de Deus. Então a nossa oração deve ser afetuosa. Nós precisamos aprender a gostar de orar, a gostar de falar com Deus e gostar no sentido de ter prazer, de ver a oração como uma necessidade, falar com Deus como se fala com um pai amoroso, bom, justo, gracioso. Então, goste de falar com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Não, mas eu estou frio, eu não consigo nem orar. Imagine gostar de orar. Não é gostar da oração, é gostar de Deus, é amar a Deus. E dizer isso para Deus: Senhor, eu tenho andado distante do Senhor, preciso do Senhor. Me ensine, Senhor, a gostar da tua presença, a apreciar a tua presença. É uma oração que todo cristão precisa fazer. Senhor, me ensine a gostar de sua presença, me ensine a ter prazer em falar contigo. Ora, com certeza você deve conhecer alguém, um amigo que você conversa e o tempo passa e as horas passam e você nem percebe, não é assim?
Tem pessoas que eu gosto tanto de conversar que se a gente não parar, olha, a gente vira a noite conversando. De tão bom é a presença daquela pessoa. Então nós temos que desenvolver esse mesmo afeto para com Deus. Não é medir quanto tempo você passa orando. Olha, eu orei 3 horas, eu decidi orar 3 horas por dia. Não, deve ser algo natural, não deve ser algo cronometrado. Deve ser algo natural. Jesus amava falar com Deus. Ele se isolava porque ele queria discrição, solitude, ele queria silêncio. Passava horas e horas falando com o Pai porque gostava do Pai, tinha prazer na presença do Pai. E a presença do Pai o fortalecia, a presença do Pai fazia com que ele nunca estivesse frio espiritualmente. Amém? Então, goste de orar, peça a Deus que desenvolva em você esse sentimento que Davi expressa no Salmo 63. Ainda, né, na definição de John Bunyan aqui, ele diz que orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente, afetuoso, através de Cristo. Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus e sem o qual é impossível que um único desejo chegue aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Jesus disse: E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E a nossa oração tem que ser na autoridade de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo dom da vida que Jesus nos deu, não pelo nosso mérito. Ah, Jesus vai me ouvir porque eu tenho dado o dízimo, eu tenho frequentado a escola bíblica, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, é por isso que Deus vai me ouvir, não. A ponte, o caminho até a presença do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então não é sua meritocracia, não existe isso diante de Deus. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui existe, né, aquela proibição que Jesus coloca, né, quando ele diz que não há nenhum outro nome que nos salve, lá em Atos 4:12, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Cristo, é ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único meio de nós nos achegarmos a Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho, ele rasgou o véu. Então é por ele que nós nos chegamos ao Pai. Então, mesmo que você esteja em pecado, fazendo alguma coisa errada que não agrada a Deus, não acredite no diabo. Não adianta orar, sua oração não vai passar do teto. É Cristo quem leva a nossa oração. Seja sincero, reconheça seus trapos de imundícia diante do Pai e peça que Ele o purifique. Essa história de que a oração não passa do teto porque você está fazendo algo errado. Claro, se você faz algo errado, vai ter consequências. O Pai vai disciplinar você se você for filho dele. Mas essa história de que você não deve buscar a Deus é engano do diabo, sabe? Eu não vou orar não porque eu estou em pecado. Não, Deus escuta pecadores. Deus escuta pecadores. E peça a Deus para limpar o seu pecado. Então não pare de orar. Não deixe de orar. E tenha certeza que a sua oração será atendida, não por você, mas porque ela é feita através de Cristo. Amém? Prosseguindo aqui na conceituação aqui de Bunyan, ele diz que orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente, afetuoso diante de Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: Mas, como eu disse antes, a petição que não for apresentada em e por meio do Espírito não será atendida, por ser alheia à vontade de Deus, pois somente o Espírito a conhece e, portanto, é o único que sabe como orar em conformidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós sabemos, né, Paulo diz lá em Romanos, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, Paulo diz. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Então é o Espírito Santo de Deus quem geme, quem intercede por nós. Interessante que lá em Romanos 8, o gemido não é
de quem ora, é do Espírito de Deus intercedendo por nós, de uma maneira tão afetuosa que ele geme, clamando pela nossa defesa, clamando pelo nosso bem, clamando para que o Senhor derrame graça, força e poder sobre nossas vidas. Então é o Espírito Santo de Deus quem nos leva à presença do Pai. Aí nós devemos viver no Espírito, andar no Espírito, não entristecer o Espírito Santo de Deus, ser sensível ao Espírito Santo de Deus falando em nossa consciência. Então, sabe, deixe Deus falar. Eu sei que Ele vai falar de toda maneira, mas escute Deus falando por meio do Espírito Santo. Não espere uma voz diferente ou uma revelação de um anjo, não, escute a palavra sendo promulgada, escute um conselho de um homem que teme a Deus e entenda aquilo ali como um instrumento de Deus para vivificar você, para aquecer a sua fé. Então, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, peça ajuda a Deus para que Ele use o Espírito dele para que sua fé seja aquecida, para que você vença essa frieza. Ele ainda continua aqui que orar consiste em derramar o coração e a alma de maneira sincera, consciente e afetuosa diante de Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, pedindo o que ele prometeu e que está de acordo com a sua palavra. A oração é oração quando está dentro do âmbito e do propósito da palavra de Deus. Pois quando a petição está em desacordo com o livro santo, a Bíblia, é uma blasfêmia ou pelo menos conversas vãs. Veja, você ora segundo a palavra de Deus. Não adianta pedir algo que não está de acordo com o que Deus ensina em sua palavra. Nós temos que orar como Davi orou lá no Salmo 119, o Salmo da palavra, né? De exaltação à palavra. Salmo 119, versículo 25 diz: A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Isso é uma oração. Senhor, vivifica-me. Mas como? É uma sensação boa, não, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu quero, Senhor, viver a vida conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 49 diz: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, é a palavra de Deus quem deve guiar as palavras de nossa oração. Então, quando Paulo diz assim: Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Aí John Bunyan pergunta, mas não há entendimento sem a palavra, pois sem ela, que sabedoria há? Então veja, é a palavra de Deus que me dá sabedoria para buscar a Deus em oração. Não adianta a orar segundo as paixões do seu coração. Jesus disse, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem em mim, e se a minha palavra permanecer em vocês, o que vocês pedirão ao Pai, isso lhes será dado. Ele disse isso lá em João. Então, alguém que permanece na palavra de Deus é alguém que vai orar segundo a palavra de Deus. Amém? Então, ore segundo a palavra de Deus e não segundo as paixões do seu coração. Veja que Tiago diz que às vezes nós oramos e nós não somos atendidos, por quê? Porque oramos mal, porque oramos com o fim de esbanjarmos, com o fim de mostrarmos aos outros o que temos ou o que temos que pode nos fazer, para nós mesmos, né? Superiores ao outro. Então, não, nós temos que orar segundo a palavra de Deus. O que Jesus buscou em suas orações? O que Paulo buscou em suas orações? Então, veja, Paulo buscou sabedoria, pediu por fé, Pedro pediu, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, veja, pelo que nós temos pedido, é pecado pedir um casamento, um emprego, um concurso, uma casa, um carro, não é pecado, mas é prioridade na oração? Deve ser prioridade na oração? Não. Prioridade na oração deve ser o reino de Deus, as coisas espirituais. Amém? Veja, ele diz que nós devemos orar para o bem da igreja. Ele diz assim, o John Bunyan, essa cláusula abrange tudo o que tende para a glória de Deus, o louvor de Cristo ou o proveito de seu povo. Pois Deus, Cristo e seu povo estão unidos de tal maneira que se orarmos para o bem de uma, a saber, a igreja,
se ora necessariamente pela glória de Deus e pelo louvor de Cristo. Porque assim como Cristo está no Pai, os santos estão em Cristo. E aquele que toca nos santos toca na menina dos olhos de Deus. Coloque a vida da igreja em suas orações. Esqueça um pouquinho os seus desejos, seus planos pessoais e ore pelo bem da igreja de maneira sincera, afetuosa, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito. Ore pela igreja. Todas as vezes que você dobrar o joelho, ore pelo povo de Deus. Ore pelo crescimento da Igreja Batista em Apodi, pelo crescimento da Igreja Batista em Alexandria, em Mossoró, no Brasil, no mundo. Ore pelo povo de Deus. Ore pela igreja. Veja esse texto aqui de Filipenses 1, 9, 10 e 11. Diz assim: E peço isto, Paulo dizendo, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9, 10 e 11. Quais eram os motivos de Paulo? Quais eram as petições de Paulo para com os filipenses? Paulo pedia que eles crescessem em conhecimento, crescessem em discernimento, buscassem as coisas excelentes, pediu a Deus para que eles fossem sinceros diante do Pai, que eles não fossem motivo de escândalo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pediu para que Deus enchesse ele de frutos de justiça, que, que eles vivessem para a glória e louvor de Deus. Veja os pedidos de Paulo e compare com os nossos pedidos. Será que nós temos pedido por maturidade, por domínio próprio, pelo crescimento da obra, pela salvação? Será que nós temos priorizado esses aspectos espirituais? Será que nós temos pedido por sabedoria, por discernimento, por amor às almas perdidas, sabe? Por voluntariedade, romper com a avareza e contribuir para o reino? Será que a gente tem pedido a Deus nesse sentido? Tem orado buscando essas coisas? Então, quer vencer a frieza? Peça pela igreja, peça pelo reino, busque o fruto do Espírito em suas orações. Ele ainda continua aqui, no último item, ele diz assim: a oração se submete à vontade de Deus e diz, assim como Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. E Bunyan, ele diz assim, ele escreveu, por meio da qual o povo de Deus, com toda a humildade, há de colocar-se as suas orações e tudo o que tem aos pés de seu Deus, para que ele possa dispor deles segundo o melhor lhe agrade em sua sabedoria celestial, por meio da vontade de Deus, por meio da oração que diz seja a vontade de Deus. É nessa submissão que Deus sonda, vê e nos usa. E ele continua: sem dúvida, Deus responderá ao desejo de seu povo de maneira mais conveniente para eles e para a sua própria glória. Por conseguinte, quando os santos oram submissos à vontade de Deus, não significa que eles devem colocar em dúvida o seu amor e bondade para com eles, mas que, devido nem sempre serem igualmente prudentes, circunstância que às vezes Satanás se aproveita para lhes tentar a orar por aquilo que, se alcançado, não redundaria em glória de Deus e nem do bem de seu povo. Temos esta confiança nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhe houvemos pedido. Ou seja, pedindo-lhe no espírito de graça e de súplicas, o Senhor irá nos escutar. Então veja, se eu peço, se eu oro, segundo a vontade do meu Deus, o meu Deus há de escutar a minha oração, há de me fortalecer, há de aquecer a minha fé, há de me dar forças para vencer a frieza espiritual. Veja que grande definição John Bunyan ele nos dá sobre oração. E eu penso que se nós queremos vencer a frieza espiritual, nós temos que aprender o que é oração. Qual é a oração? Qual é o conceito de oração que nos faz vencer a frieza espiritual? É o conceito bíblico. E eu entendo, assim como o Bunyan, que esse conceito que ele coloca aqui
É a oração que nos dá força, que aquece o nosso coração. Então, a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso do coração ou da alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a Sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à Sua vontade. Que riqueza, que conceito rico. E claro, como eu mostrei aqui com vários versículos, é um conceito rico da palavra de Deus. É um conceito rico dos conceitos bíblicos sobre oração. Então não desista. Não desista de orar. A oração é a arma, uma das armas que Deus nos deu para abrir nosso coração, derramar-se diante desse Deus de maneira sincera, afetuosa, consciente, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, em verdade, conforme a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós saímos fortalecidos. E talvez você possa pensar, pastor, então, pelo que o Senhor mostrou aí, minhas orações têm sido totalmente superficiais. Talvez você possa chegar à seguinte conclusão: eu reconheço, pastor, que minhas orações elas têm sido de si para si. Ou seja, eu falando comigo mesmo, pensando que estou falando com Deus, a oração do fariseu. Ele orava de si para si. Aí eu digo para você que você pode pedir perdão a Deus e pode fazer o mesmo pedido que Pedro fez lá em Lucas capítulo 11:1. Pedro disse assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, faça essa oração diante de Deus. Senhor, ensina-me a orar para que eu vença os pecados que assediam a minha alma. Ensina-me a orar para que eu viva conforme a sua vontade, Senhor. É assim que eu quero viver. Ore, e mesmo sem querer, ore, mas ore de maneira consciente, afetuosa. Diga para Deus. Eu me lembrei agora de um jovem que chegou para mim e disse assim: Pastor, eu não quero orar, eu não consigo, pastor. Às vezes eu fecho meus olhos e eu me distraio. Ou, quando é à noite, eu durmo quando eu vou orar. Eu começo a orar e de repente o amém eu digo no outro dia de manhã. Esqueci o que eu estava orando. Aí eu digo assim: olha, mesmo que você não queira orar, diga para Deus isso. Como assim? Diga para Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero orar, eu não consigo orar. Eu estou com dificuldade de orar. Aí eu disse para ele: quando você fizer essa oração, quando você dizer isso para Deus, disser isso para Deus, você já vai estar orando. Então diga para Deus que você não tem vontade de orar, mas diga algo, fale com Deus. Diga, confesse seus pecados, sabe? Abra-se totalmente, abra o seu coração, derrame seu coração, como diz a definição de John Bunyan. Rasgue suas vestes, rasgue seu coração. Diga, Senhor, aqui, Senhor, estou aqui. Curve seu rosto no chão, sabe? Se quiser chorar, chore. Se quiser rir, sorria também diante de Deus. Clame, sabe? Dobre seus joelhos, fique em pé, mas seja sincero, seja intenso na oração. E Deus há de ajudar você. O Espírito Santo de Deus há de gemer por você, há de interceder por você junto ao Pai. Só não pare de orar. Só não pare de orar. Aí, só para a gente concluir aqui, aí entra a importância, viu, pastor Wellington, Neemias aí, toda a juventude, a importância do culto de oração, do culto da oração congregacional, da oração coletiva, da oração em comunhão. A importância de ouvir outro irmão orar e se juntar a ele em espírito em oração. Sabe, é importante. Não subestime o culto de oração. Não fique medindo no relógio. O culto de oração nós só oramos 10 minutos. Não, não meça. Não meça o tempo. Apenas ore. Apenas ore. Fale com Deus de maneira sincera. E desde que o Espírito de Deus vai trabalhando no coração da igreja, a igreja vai orando ao longo do tempo, com tempos mais largos, né? Então, calma, ore a Deus. Não meça o relógio, não meça as horas do tempo, não, ore com sinceridade, ore com fé, peça fé a Deus, peça para que o Senhor, o Espírito, ensine você a orar. Eu tenho certeza que esse tipo de oração, esse tipo de pedido, é um tipo de pedido e oração que sempre a resposta vai ser positiva. Ora,
se eu peço a Deus, Senhor, ensina-me a orar, é claro que o mestre dos mestres vai nos ensinar a orar. Senhor, eu quero orar, eu quero te amar mais e mais. É claro que Deus vai escutar e vai trabalhar em seu coração. Então, a oração vai ajudar você a vencer essa luta interna, essa luta externa que envolve a vida cristã. Então, que Deus abençoe a cada jovem que está assistindo esse vídeo aqui e que você realmente, a partir de hoje, tome essa decisão e peça forças a Deus para que essa decisão seja efetivada. Que a partir de hoje você ore a Deus todos os dias, com tranquilidade, com serenidade, com honestidade, com afeição, com afeto diante de Deus. Se está difícil, diga para Deus, porque assim você já vai estar orando. E Deus, com certeza, há de escutar e fortalecer você e aquecer o seu coração. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa reflexão, por essa palavra ministrada. Pai amado, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos a orar, ó Deus, no poder do Espírito Santo, na dependência do Senhor, segundo a tua palavra, segundo a sua boa vontade. Perdoa, Pai, nossa frieza espiritual e venha aquecer, ó Deus, o nosso coração, a nossa fé. Deus querido, abençoa a vida de oração de cada jovem da Igreja Batista em Apodi. Que teu Espírito, Pai, sonde cada um, purifique cada um e toque, Pai, no coração de cada um, para que busquem a tua face, meu Pai, e vivam uma comunhão sincera, intensa, consciente com o Senhor. Ó Deus, abençoa a liderança da igreja, abençoa o pastor Huberto, a Neemias, todos aqueles que têm ministrado a palavra. Que o Senhor também os fortaleça e os edifique na prática devocional da oração, meu Deus. Fortalece-nos, ó Deus, e nos ensina a orar como o Senhor quer que oremos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. É uma alegria estar aí, mesmo que seja virtualmente. E eu espero que um dia a gente possa ter outros momentos, de repente, de perguntas e respostas, né? Que sejam momentos presenciais. E no tempo do Senhor isso há de acontecer. Então, obrigado, Deus abençoe.